bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Fecha seus olhos, por favor. Muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Como nós amamos ela, Jesus. Obrigado por essa noite que o Senhor preparou para que os seus filhos tivessem direções, para que seus filhos tivessem propósito, caminhada, alinhamento, direção. Senhor, traz sobre o coração dos teus filhos nessa noite uma direção do seu Espírito. Derrama nessa noite o seu sobrenatural, um entendimento claro da sua palavra. Deus, que no nome de Jesus haja clareza na transmissão, me usa nas suas mãos, Senhor. Deus, e que os ouvidos se abram, as mentes se abram, que não haja dispersão neste lugar, e que toda a atenção seja completa, para que esta mensagem possa entrar no coração e mudar a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, amém e amém. Antes de você se assentar, cumprimenta quem está do seu lado, quem está atrás. Se você não conhece alguém, saia do seu lugar, os de casa, faça isso. Dá uma passadinha entre os corredores. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta o nome dele e o nome dela. Glória a Deus. Fazendo isso, você pode se assentar. Glória a Jesus. Queridos, Apocalipse 5 vai falar a respeito da tríplice missão. Hoje é um culto de missões, e nós precisamos entender que missão é essa que tanto se fala. E eu quero começar pelo começo de fato. Em meados do 1º século da história da igreja, havia um homem. Este cristão, ele foi preso, e ao ser preso pelos romanos, por causa do seu testemunho e de sua fé,
por causa da crença em Jesus Cristo. Você sabia que há lugares que ainda prendem pessoas porque amam Jesus? Há mais ou menos 50 países que são fechados o cristianismo nesses lugares. Não se pode expressar a fé, essa fé que você tem. Você não pode levantar a mão, você não pode dizer que você ama Jesus. E assim como hoje tem, naquela época também se tinha uma perseguição muito grande. E no primeiro século, um homem, então, por declarar essa fé, por amar Jesus, ele foi preso. E ele foi colocado para trabalhar nas minas do imperador César. Então, além dele ser comprado como escravo, ou colocado como escravo, por causa da fé que ele tinha, se não bastasse isso, eles enviam este homem a uma ilha um pouco habitada. Pouquíssimas pessoas haviam lá. E este mesmo homem, por causa dessa fé que ele tinha, ao fim da sua vida, já velho, eles pegam ele, enfermo, quase cego, já não sabia muita coisa, e colocam este mesmo homem para morrer num canto desta ilha. No primeiro século, tudo isso, ele passou então a se refugiar em cavernas. Ele se retira e começa a ficar isolado, porque o isolaram por causa da sua fé. Ele amava Jesus, mas tiraram, tentaram oprimir. Então, neste mesmo lugar, já velho, em cavernas, ele ora a Deus e pede: Senhor, dai-me uma visão. E quando ele faz essa oração, este homem que eu estou falando para você, já enfermo, quase não enxergando, quando ele se posiciona para orar, há um Deus que escuta. E esse Deus que escuta responde o seu filho. Sabe qual é o nome deste homem? João. Sabe qual é o nome dessa ilha? Ilha de Patmos. Sabe qual a visão que ele teve? Foi o Apocalipse. Ele escreve então esse livro fantástico e desafiador para se entender. Este homem, no fim de sua vida, Deus lhe dá a visão do livro do Apocalipse, que é a revelação das últimas coisas. Por quê? Porque ele amava Jesus. E a sua história é linda demais. E ao nós discorrer então no capítulo 5, nós entendemos que há uma tríplice aliança. Diga comigo: tríplice aliança ou missão. E Apocalipse 5, então, este homem, ele começa a descrever a respeito de 3 missões. A primeira missão que ele fala é a missão de Deus. E logo no primeiro verso, do versículo 1, nós já vemos que a missão de Deus é reinar. João já começa dizendo no primeiro verso que Deus está assentado num trono. A missão de Deus é reinar. Ele tem na sua mão direita o livro da história humana. E esse livro, quem escreve é ele mesmo, porque este livro foi escrito por dentro dele mesmo. Não se tem acesso a ele. E nós vemos em Apocalipse 5 que este livro está a história completa de toda a humanidade. Só que algo acontece, porque dentro dele estão os nossos caminhos, as nossas micro-histórias, as pequenas coisas, os detalhes. Só que nós vemos em Apocalipse 5, você leu junto comigo, que esse livro está fechado. Logo no começo diz que a missão de Deus é reinar, e ele tem sobre suas mãos um livro da história humana, mas se encontra fechado. E eles não conseguem encontrar quem pode abrir esse livro, quem é digno de abrir esse livro. Nós vemos esse livro fechado, e num contexto judaico, livro fechado é história não resolvida. Eles estão com algo que não foi resolvido. Há nas mãos de Deus o livro da história humana, neste contexto, Apocalipse 5, que ainda não tinha sido resolvido. E do versículo 2 até o versículo 4, há uma crise no céu, porque há um livro nas mãos de Deus, mas esse livro está fechado e ninguém tem a chave desse livro. Não é possível abri-lo, não é possível descobrir o que tem. Então eles começam a se perguntar, eles começam a: quem será que poderá abrir este livro? Quem será que tem dignidade suficiente para desvendar esse mistério?
Então João se entristece, porque ele teve essa visão e ele fica triste. Eu não encontrei ninguém que pudesse abrir. Só que depois dessa crise, depois do verso 4, logo no verso 5, nós vemos que um ancião, ele se precipita, ele se levanta e ele fala o seguinte, ele fala que há um leão da tribo de Judá. E este leão da tribo de Judá seria digno de abrir este livro. Então João começa a olhar, e cadê este leão? Mas ele não encontra o leão. Ele encontra um cordeiro. E quando João encontra o cordeiro, ele apenas vê este cordeiro, e este cordeiro, ele vê que este cordeiro era digno de abrir este livro que até então não estava resolvido o que havia dentro dele. A missão de Deus é reinar. Queridos, a missão de Deus é reinar. Você precisa gravar isso. Deus não perdeu nada do controle. As micro histórias da sua vida, as pequenas coisas, o dia a dia, Deus continua sendo soberano sobre isso. Nós vemos que Ele está num trono e Ele tem em suas mãos a história da humanidade. Só que estava em conflito. Não estava resolvido, estava fechado. Se a missão de Deus é reinar, a segunda missão que nós vemos é a missão de Cristo. E diga assim comigo, a missão de Cristo é pagar o preço. Nós vemos pela história, queridos, que o triunfo de Cristo não foi a sua vinda na terra, nem sequer somente a sua ressurreição, mas o que faz tudo ser desvendado é porque o Cristo pagou o preço. O ungido pagou o preço. O Filho do Deus vivo pagou o preço. A missão de Cristo é justamente pagar o preço. E nós vemos que Ele vem na terra. Em suas últimas palavras, Ele brada dizendo Tetelestai, ou seja, está consumado. No final, na hora de entrega, Ele diz, a obra que tu me deste, meu Pai, eu realizei. Sabe o conflito do livro que estava fechado? Ele diz, resolvido. Finalizei. Essa palavra Tetelestai está dizendo de um escravo que então foi pago a sua dívida totalmente e agora ele está livre. A dívida que esse escravo tinha foi quitada e ele poderia sair da escravidão e desfrutar de liberdade. Jesus diz, Tetelestai, está consumado. A missão de Cristo é pagar o preço. E Ele vem, e talvez você se pergunte, como é possível nós crermos em Deus, nós estarmos neste lugar? Talvez você nunca viu Deus face a face, nem eu. Talvez você se pergunte como nós podemos adorar um Deus que nós cremos que há mais de 2000 anos atrás Ele pisa na terra. Como que nós podemos ter essa certeza? Aí nós vemos o verso 6. E o versículo diz que Ele tinha uma aparência de morto, mas estava de pé. Este cordeiro que aparentemente morreu, ressuscitou no terceiro dia. E se você crê, é porque de fato Jesus vive. Nós declaramos, queridos, que digno é o cordeiro. Por quê? Porque a morte venceu. A morte não foi capaz de o segurar, a morte não foi capaz de o deter. É por isso que nós cremos com convicção. Nós não temos dúvida, porque quando nós oramos, Deus responde. Porque Ele vive. E nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Nós vemos no versículo 6 então que aparência de morto, mas estava em pé, vivo. A missão de Cristo é pagar o preço. Ele vem, paga o preço e Jesus vive. Versículo 9. Este cordeiro, Ele compra com o sangue tribo, língua, povo e nação. Compra com o seu sangue. E quando no versículo 9 nós vemos de Apocalipse 5, ele está dizendo a seguinte forma: toda a classificação de família, tribo, é minha.
toda classificação linguística, não importa a língua que falem, é minha. Toda classificação de nação, de social, de povo, é minha. E ele diz nação, toda a etnia é minha, comprada pelo meu sangue. Não há língua, não há nação, não há povo, não há pessoas que o sangue de Cristo não tenha comprado. Cristo pagou o preço. Ele morre. O seu sangue é derramado naquela cruz, sabe por quê? Para te comprar. E essa compra não foi uma compra de escravidão, foi uma compra de liberdade, porque você era escravo, eu também. Nós éramos escravos do pecado, escravos da nossa própria consciência, nós não sabíamos resolver os nossos conflitos. E ele diz: deixa eu te tirar dessa escravidão. Um preço de sangue foi pago para que você fosse livre. Ele diz: comprei com o meu sangue. Após isso nós vemos um coro no céu, de anjos que se juntam a esse coro, dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o livro. Os céus, eles começam a declarar isso. Nós encontramos aquele que até agora não era digno de resolver o conflito da história humana. Um livro fechado era uma história não resolvida. Sabe qual é a história essa? A sua, a minha. Aonde um Deus que reina estava segurando em suas mãos algo que precisava ser resolvido. Mas João consegue entender, e ele vê um cordeiro que paga o preço. Isaías 53 diz que ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Ele não proferiu reclamações, murmurações, ele foi e paga o preço. Quem tinha que pagar o preço já pagou. Não entre nessa que você tem que pagar alguma coisa. Ele já pagou por você. Ele paga, queridos. Uau! Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de receber poder. Diga assim comigo: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, louvor. Então os céus começam a bradar: nós encontramos quem resolveu o conflito. Este é digno de receber tudo. E o céu começa a bradar pontos, elementos específicos que este Cordeiro, Jesus, é digno de receber: riqueza, honra, glória, poder. Então, Russell Shedd, um cara incrível que faleceu há poucos aninhos atrás, se não me engano foi ano passado, se não me engano, não lembro. Ele compreende isso. Ele compreende, queridos, que o Cordeiro deseja algo que está nas suas mãos. E aí vem a terceira missão. Missão de Deus é reinar. Missão de Cristo, pagar o preço, o Cordeiro que foi morto. Agora fala assim comigo: a minha missão é servir o Cordeiro. E nós vemos então estes elementos que ele fala. Em Apocalipse 5, nós lemos até o verso 14. Esses elementos, tem 4 deles que quem dá somos nós. E o restante destes elementos, quem deu ao Cordeiro foi o próprio Deus. É algo divino que nós não podemos dar. Eu quero falar sobre a missão da igreja, que é a sua missão, a minha missão. Queridos, você não está neste lugar sem propósito, você tem propósito, só que o propósito não é o seu, é do próprio Deus que te deu. E você precisa compreender o propósito de Deus sobre sua vida, porque senão você anda como um vento que está sem direção, direcionado pelo vento. Ele bate deste lado, você vai para este lado, ele bate de outro, você vai para o outro, e você fica perdido. É por isso que nós vemos muitas pessoas que tentam ganhar tudo, mas não conseguem nada. Porque não entenderam o propósito que
é para a sua vida. Talvez até hoje você não compreendeu, Senhor, o que o Senhor quer comigo. Talvez você já orou, você já jejuou, você já fez tudo o que podia fazer, mas o Senhor não falou. Tem coisas que o Senhor não fala porque Ele já disse, e você precisa conhecer. Tem coisas que o Senhor não responde na oração porque já foi falada por Ele. E nós vamos entender 4 elementos que você precisa urgentemente começar a se mover sobre isso. 4 elementos antrópicos, ou seja, que nós, pessoas, igreja, temos que oferecer a este cordeiro que foi morto e pagou o preço. Primeira coisa, nós lemos que o céu bradou, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber. Se ele vai receber, alguém tem que dar. E quem que dará? Nós. A primeira coisa, primeiro elemento, diga assim comigo: riqueza. Riqueza, ele diz que ele receberá riqueza. Queridos, Deus não tem um banco. Você não joga dinheiro para Deus. Mas quando ele fala riqueza, ele está falando do nosso dinheiro, os nossos recursos. Ele fala de ouro, prata, ele fala de real, que é a nossa moeda. Ele está falando de aquisições, daquilo que você se move. Como que então um cordeiro que foi morto receberá os recursos que nós temos? Perguntando: Senhor, o que o Senhor deseja fazer com o recurso que eu tenho em minhas mãos? Aí o Senhor vai te direcionar e responder: Senhor, o que o Senhor deseja? Não é sobre o tanto que entra, é sobre aonde você dá destino. Não é sobre muito e nem sobre o pouco, é sobre o que você faz com aquilo que Deus tem te dado. Será que Deus recebe dinheiro? Não. Mas o reino dele se move com dinheiro. E você pergunta: Senhor, aonde o Senhor quer que eu aplique? Nós fizemos hoje um almoço missionário. Por que nós nos movemos para gerar um recurso? Porque nós temos direção. Não é o tanto que entra, é aonde você coloca. Se você enterra o que o Senhor te dá, Ele tira até o pouco que você tem e dá para quem entendeu que precisa dar destino sobre os recursos. Parábola dos talentos fala de dinheiro lá, e você acha que é só habilidades suas. É recurso. Tens enterrado o que Deus tem te dado, o pouco que talvez tenha entrado fechará. Aonde você colocará os recursos? Pastor, isso é muito difícil. É porque você não perguntou para Ele: ei, já que você quer receber, aonde eu aplico para que a glória seja sua? Aonde eu coloco para que o seu nome seja engrandecido? Quem que eu vou servir este mês? Quem que eu vou sustentar? O que o Senhor quer? Ele dá àqueles que têm destino para os recursos. Diga assim comigo: segundo elemento, sabedoria. Quando ele fala, o céu brada, dizendo que ele é digno de receber, e fala sabedoria, está falando de inteligência, capacidade que Deus te deu. Queridos, quando você se torna alguém estudado, culto, você talvez é esforçado. Às vezes as coisas não entram muito na sua cabeça, mas o que você faz? Você vai, estuda, você se capacita. Recentemente conversei com um homem, vocês até conhecem, mas não vou falar o nome dele não. E ele é incrível em determinada área. E ele me contou que ele sabe tudo isso sozinho. Eu fui visitar a casa deles e a gente sentou no sofá e ele foi falando: pastor, eu simplesmente me dediquei, eu comecei a aprender. Eu, meu Deus do céu, como você faz isso? Sabe por quê? Porque há alguém que é o cordeiro que foi morto, Jesus, que está esperando, querendo aquilo que Ele abriu, que é a sua mente de capacidade que você tem. Quando você absorve algo, quando você entende algo, não é somente para que você passe no vestibular, você passe no concurso público. Que bom que você consiga, graças a Deus, mas tem muito mais além disso. A sua inteligência, a sua capacidade mental tem que servir o cordeiro.
o que o Senhor quer, com a capacidade mental que o Senhor me deu, com o desbloqueio mental que o Senhor deu, eu consigo entender algumas coisas que o Senhor quer. Como que você faz isso? Perguntando a Ele, com a capacidade que eu tenho hoje, aonde o Senhor quer me levar? Quem que eu posso servir? Porque o Senhor receberá em glória e honra. O terceiro elemento que nós vemos é Apocalipse 5. Estou dentro de Apocalipse. Leia na sua casa novamente. Diga assim comigo: força. Nossa energia e suor. Você já cansou de fazer algo para Deus, assim, fisicamente? Se você trabalhou hoje no almoço, você cansou. Quando a Bíblia fala que este cordeiro receberá, está falando que o seu esforço físico, ele tem que ser prioridade em servir ao cordeiro, do que você se cansar trabalhando para o seu próprio sustento. Porque a Bíblia diz em Salmos 27, em vão trabalha o homem, em vão faz as coisas, se o Senhor não edificar a casa. Quando está falando do terceiro elemento, está falando justamente de você colocar toda a sua força na expansão daquilo que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja para que eu gaste minha energia? Aonde que eu vou? Será que eu vou nas noites levar cesta básica para as pessoas? Será que eu vou ajudar a colocar um prego na igreja? Será que eu vou adquirir tijolos? Será que eu vou fazer algo? Será que o que o Senhor quer, aonde o Senhor deseja que eu aplique a força que Ele me deu? Porque o cordeiro recebe força. E talvez você achou que ele só recebia a sua adoração, mas ele recebe o seu suor. Digno é o cordeiro que foi morto de receber força. Digno é o cordeiro de receber, sabe o que? O seu suor. Quando você faz algo para Ele, Ele recebe isso em atos de adoração. Ele diz: filho meu, uau, como você sabe usar a força que eu te dei. Tem gente que se cansa tentando produzir algo, mas só há frutos quando você faz para o Senhor. E o quarto e último elemento, diga assim comigo: louvor. Louvor. Louvor, queridos, nós temos o hábito de simplesmente pensar em músicas. Mas quando o céu brada dizendo que digno é o cordeiro que foi morto de receber louvor, Ele não está falando apenas em cânticos elevados a Ele, embora isso faz parte. Quando nós declaramos que digno é o cordeiro, santo, santo é o Senhor, de fato Ele recebeu a nossa adoração, não tem dúvida. Mas quando se refere a louvor, não se faz necessariamente então referência aos nossos cânticos, mas muito relacionado ao louvor com palavras. Digno é o cordeiro que foi morto de receber as nossas palavras em louvor a Ele. Palavras. Sabe o que é isso? É o que você tem liberado. Será que tem chegado aos céus? Ele não recebe, queridos, quando você está em algum lugar e você gera murmuração. Você poderia dar a Ele louvor, que é o que? Expressões de palavras. E você retém isso e não entrega aquilo que Ele está recebendo. Você precisa louvar o Senhor com a sua boca. Na sua casa, no seu trabalho, no lugar que ninguém vê, no lugar que as pessoas não te conhecem. Você precisa fechar, cerrar a sua boca, para que não haja nenhum tipo de murmuração sobre ela. Porque há um cordeiro que foi morto que recebe as palavras proferidas da sua boca. Como que eu mudo isso? Será que Ele receberia o que você tem liberado nesses últimos dias? Será que Ele receberia de bom coração? Continue. Se você entrou no campo de murmuração, bloqueou.
Perceba que nós estamos falando de 4 coisas, que quem dá somos nós. Nós precisamos urgentemente, queridos, nos mover. Nós precisamos colocar a nossa vida para servir o Cordeiro que foi morto. E nós estamos falando de atitudes práticas. Falamos de riqueza, nós falamos de energia, nós falamos de sabedoria e louvor. 4 pontos que ele recebe, quem dá é você. Não é o céu que dá isso. Não é o suor dos anjos que ele recebe. Não é a energia dos anjos. Não é o latido dos cachorros ou o rugir do leão. Não são os animais que entregam isso a ele. Não é a sua criação. Este ponto não são as árvores, não é o canto do pássaro. Não é nada disso. Quem entrega isso ao Cordeiro somos nós. Quem dá isso a ele somos nós. Depende de quem essa resposta de você. Nós precisamos urgentemente servir o Senhor. A missão da igreja é servir este Cordeiro com tudo o que temos de melhor. Isso é missão. Isso é missão. Você jamais pode falar, eu não sei o que Deus quer comigo. A partir de hoje isso é uma mentira, porque você sabe. Ele quer a sua energia, Ele quer o seu recurso, Ele quer a sua sabedoria, o seu entendimento. Ele quer de fato a sua palavra, as expressões dela. Sabe o que Ele quer mesmo? Tudo de você, porque você foi feito por Ele. Façamos nós a nossa imagem e semelhança. Ele quer receber de volta tudo aquilo que é dele, ainda aqui na terra. É por isso que você pode atrair o céu na terra. Porque quando você o louva com palavras, quando você coloca a sua energia, quando você coloca os seus recursos, quando você coloca a sua força, tudo, sua sabedoria, o Senhor vem. E aí há uma abundância sobre a sua vida. Nós precisamos, queridos, cumprir os desejos mais profundos deste Cordeiro. E o Cordeiro tem muitos desejos. A sua palavra está cheia de desejos dele, para que você se mova, para que eu me mova. Só que, além, nós vemos que está muito enfático na Bíblia que o maior desejo dele é ser conhecido por toda a terra e entre todos os povos. Nós vimos que o sangue dele comprou tribo, comprou língua, comprou raça, etnia, nação. O maior desejo de Jesus é ser conhecido em todo lugar. O maior desejo de Jesus é ser conhecido nos seus familiares. O maior desejo deste Cordeiro que foi morto é que você pare de considerar a imponência das grandes catedrais, dos grandes holofotes, daquilo que é estrondoso e que te atrai, e você comece a deixar isso de lado e priorizar a vontade do Cordeiro em sua vida. Porque os holofotes nos chamam a atenção. É muito bom estar em evidência, mas não é a evidência que Ele te chamou. Ele te chamou para que ainda mesmo que ninguém te veja, você o sirva com tudo aquilo que nós falamos. Ainda que as pessoas não te dão um pedestal, você não precisa disso. Ainda que não te coloquem no lugar que talvez até você merece, mesmo assim você precisa servir o Cordeiro com sua vida. Jesus deseja ser conhecido. Jesus deseja entrar no seu trabalho e se manifestar e mudar a realidade deste trabalho. Jesus deseja de fato, queridos, é alcançar o nosso sertão nordestino, alcançar os indígenas. Como existem missionários que são expulsos das tribos indígenas e simplesmente sem motivo entra a FUNAI e arranca os missionários. E ninguém se levanta contra isso. Mas se um dia se levantarem contra a igreja, o templo, se um dia chegar a falar que a igreja tem que pagar impostos, sabe o que acontece? Se levanta uma multidão. Mas eu pergunto, cadê aqueles que estão clamando para que o missionário continue pregando na tribo indígena? Cadê aqueles que continuarão clamando para que o sertão nordestino tenha água, porque a igreja pode levar água?
Jesus deseja ser conhecido. Jesus deseja ser conhecido no continente africano, nos mais de 50 países que há lá. Jesus deseja ser conhecido na Europa, passando por um esfriamento muito grande de fé, de mover do Espírito Santo. Jesus deseja ser conhecido nos Estados Unidos, que se tornou potência e esqueceu Deus, porque no começo dessa nação eles tinham a base, a palavra. A sua constituição é toda baseada nisto. E eles cresceram e romperam, se tornaram o melhor, ou um dos melhores países em potência. Mas chegou ao ponto que eles acharam que não precisam mais de Deus. Jesus deseja ser conhecido na nossa nação, porque ainda há governantes corruptos, ainda há pessoas corruptas, talvez você ainda é corrupto, nas mínimas coisas. É por isso que Jesus precisa ser conhecido, porque quando Ele entra, Ele muda as coisas. Quando Jesus entra, Ele muda a forma, Ele muda a maneira de viver, Ele arranca o mal do coração. Quem poderia resolver o problema da história humana, deste livro que estava fechado? Eis o Cordeiro. Ele pode. E Ele fez. Ele veio, abre este livro, e agora este livro ainda é acrescentado o nome de pessoas. Por quê? Porque Ele está resolvendo a história de milhares e de milhares e de milhares e de milhares de pessoas. Ele resolveu a sua vida. Ele entrou na sua casa, arrancou o vício, arrancou o pecado. Talvez Ele não te dê o dinheiro que você deseja, mas quem diz que o dinheiro que você deseja é o dinheiro que Ele tem para você? Começa a dar destino que o dinheiro aparece. Ele muda as coisas de lugar, Ele coloca tudo em ordem. Jesus deseja ser conhecido. Essa é a missão nossa. Jesus, queridos, deseja ser conhecido entre os 2.227 povos não alcançados ainda, lugares que jamais ouviram falar de Jesus. Sabe o que é isso? Jesus não é conhecido lá. 2.227 povos que jamais ouviram falar este nome que te salvou. Mais de 3.500 idiomas, línguas que não têm a palavra como você tem. Jesus deseja ser conhecido nesses lugares. Jesus deseja entrar e arrancar o pecado desses corações. Jesus deseja arrancar o pecado dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo, da sua esposa. Jesus deseja colocar Ele como prioridade, porque Ele pode resolver o conflito da humanidade. Davi não sabia como resolveria a morte e o pecado. Aí vem Jesus. A morte não o deteve e o pecado, ele não pecou. Ele resolve. Ele resolve. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus resolve a sua vida. Jesus arranca esse mal de você. Arranca o mal da casa. Ele arranca tudo que há ainda que tem parado e paralisado a sua vida. Jesus, digno Cordeiro que foi morto, digno foi Ele de abrir os selos, de arrancar aquilo que esse livro mantinha fechado, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Você não pode querer pagar o preço, porque Ele já pagou. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa se machucar. Você não precisa subir escadarias de joelhos. Você não precisa disso, porque Ele pagou o preço. O preço era muito alto para que eu e você nós viéssemos a pagar. Você não precisa disso. Ninguém, olha o que Apocalipse 5 diz, ninguém era capaz de resolver. João ficou triste demais. Ele diz: e agora? Como conseguiremos resolver? Talvez você ache que você pode resolver a sua vida com a força do seu braço, mas dificilmente você resolve até a tua casa, às vezes você não consegue. Quanto mais a história da tua vida, quanto mais o futuro. Nós não conseguimos cuidar do hoje, nós temos ansiedade sobre o amanhã, sobre daqui a um ano. A gente já pensa nos boletos do ano que vem. Deixa aquilo que você não consegue para quem consegue.
o cordeiro que foi morto. Para de tentar resolver com a força do seu braço. Jesus deseja ser conhecido. Jesus deseja ser conhecido na sua casa, no seu neto, nos seus filhos, nos seus sobrinhos. Ele deseja olhar para você e ver Jesus, o cordeiro que foi morto e digno de abrir o selo. Eu quero terminar com uma história de Jim Elliot. Ele foi um missionário que atuou com os índios do Equador. E este missionário, ele dedica, nesta tribo chamada Auca, ele dedicou a sua vida praticamente. E ele foi martirizado pelos próprios índios. O próprio povo que ele se desloca para salvar, o mata. E isso aconteceu no ano, quando ele foi para lá, de 1956. Queridos, apesar do seu ministério, da sua garra, da sua energia, muitos poderiam ter dito para ele que ele estava maluco. Ele deixou a sua vida, ele deixou tudo o que ele estava fazendo. Talvez ele recebeu muitos julgamentos, porque ele simplesmente larga tudo. Ele simplesmente vai servir um lugar. E ainda antes de ser martirizado pelos próprios índios, nós vemos, queridos, que ele deixa para trás os seus filhos, ele deixa até sua esposa no sentido de prioridade. Não que literalmente deixou, mas ele coloca como prioritário a salvação deste povo. Ele deixa tudo o que estava em suas mãos. Ele faz uma loucura na mente de muitos. Como pode alguém deixar um futuro brilhante neste mundo para entregar a sua vida a um povo que é ingrato? E o final dele, aos nossos olhos, foi triste demais, porque o próprio povo mata. Ele se tornou um mártir da fé. E é isso que eu quero terminar dizendo, que na visão de Deus, aquilo que é loucura para o mundo pode ser o propósito para a sua vida. Na visão de Deus, aquilo que as pessoas não entendem, talvez seja o que Deus quer que você mova. Porque a visão de Deus nunca entenderá a loucura do Evangelho de Jesus. Um Cristo que vem para morrer, eles não compreendem isso. Então talvez o que Deus está pedindo para você na área de missão é loucura quando você tenta compartilhar isso para os seus parentes, quando você tenta liberar isso para a sua casa, quando você tenta liberar isso para quem está muito próximo de você, quando você até fala com o teu pastor, quando você fala comigo, eu digo, não faz, que é loucura. Mas talvez seja o que Jesus tenha pedido para você. Esse homem, ele simplesmente, ele deixa, ele morre por causa de Jesus. Nesta mensagem que é a Bíblia, é completamente inverso ao sistema do mundo. Por quê? Porque no mundo está falando, acredita em você e você será próspero. E no sistema bíblico, na visão bíblica, diz, por que você trabalha tanto se o Senhor não edifica a sua casa? Freia e deixa o Senhor cuidar da sua vida. No sistema do mundo, as pessoas dizem que você é fraco e sempre será fraco. Na visão de Deus, o fraco é forte. Na visão do mundo, eles dizem que é loucura você pegar 10 reais, 20 reais, 100 reais, que seja o valor, e entregar para que o reino se expanda. E sabe o que Deus diz? Ele diz, o pouco que você semeia é o muito que eu colocarei. É loucura. Na visão do mundo, eles falam, vende o que você recebeu. Na visão de Deus, Deus diz, dê o que você recebeu. Nós fomos testados, eu e a pastora, esse final de semana, compartilho com vocês. Nós recebemos muitas frutas. Muitas, gente, quem viu, viu. Muita coisa. Verduras, frutas, enfim, tudo de doação. E o Rogério estava no carro, ele sabe disso, o Denis também. E rapidamente minha esposa mandou, olha, vamos fazer uma feira. Por quê? Porque foi muito. Vamos fazer uma feira com valor acessível, R$1, R$2, e vamos pegar esse valor e vamos colocar para missões também, da mesma forma. E beleza, vamos, tudo bem, ok. Eu não senti muita paz. Quando eu cheguei em casa, a Mayra falou, eu não senti paz. E Deus deu uma palavra, não venda aquilo que eu dei. Por quê? Porque o sistema do mundo, se você consegue lucrar, faça. Mas o sistema de Deus não é sobre compra e venda, é sobre dar e receber. É uma mensagem de loucura para quem não entende. É por isso que quando Deus te chama, Ele te chama para que você esqueça
esqueça as pessoas que estão do seu lado e se mova na palavra que Ele tem sobre a sua vida. Se Ele falou que você seria o homem mais próspero dessa cidade, se Ele disse, seja. Se Ele falou que você receberia algo intenso que as pessoas desconfiaram, receba, porque Ele disse. Se Ele disse que você seria um missionário que viajaria as nações, viaje. Se Ele disse ainda que seja loucura para as pessoas à sua volta, mas a mensagem dEle se cumpre. Se mova. Se Ele falou que você teria que abrir uma empresa, abra. Se Ele disse que você teria que dar R$100 de oferta a uma pessoa, dê. Ainda que seja loucura para quem está do seu lado, porque missão não tem a ver com a visão, não tem a ver com a visão do sistema caído, tem a ver com a visão do céu, aonde aqueles que fazem e obedecem desfrutam do sobrenatural. Sabe 5 pães e 2 peixinhos? Multiplicam quando você ouve a palavra de Deus. Você precisa desfrutar de um tempo de parar, de ouvir e se mover pelas coisas naturais, porque eles vão falar que é loucura com chuva você vir para a igreja. Eles vão dizer que isso é loucura. Eles vão dizer que é loucura você ofertar para missões de um casal no Haiti. Eles vão dizer, não é normal. Pastor, como que você oferta para um casal no Haiti se as paredes precisam ser trocadas? Eles não entendem. Mas quando você ouve a palavra de Jesus, ela muda a sua vida. E quando você obedece, explode uma explosão de crescimento sobre você. Eu quero orar com você, gente. Quero orar. E eu quero fazer do conselho deste missionário. Fica em pé, por favor. Este missionário, ele escreve uma carta aos irmãos norte-americanos. E ele dá um conselho a esses irmãos. E ele diz o seguinte: viva de tal forma que quando chegar a hora da morte, nada tenha a fazer senão morrer. Esse missionário entendeu que tudo que Deus nos deu é para fazer em vida. Então, se o Senhor falou a respeito de você, dos seus negócios, eu não sei porque está vindo muito a respeito de empresas, de finanças, sei lá, mas talvez é para alguém. Se o Senhor falou sobre a respeito de empresa, de você abrir um negócio, de você romper, de você largar a sua carteira assinada. Sabe que carteira assinada é carteira assinada. Só te dá uma garantia de sempre estar lá, dependendo. E se o Senhor te deu uma palavra de direção, se foi o Senhor, não fui eu, ninguém, mas se foi o Senhor, para que você parasse e movimentasse o que Ele colocou sobre suas mãos, vá. Viva de tal forma que quando chegar a sua morte, você não faça mais nada a não ser morrer. Viva intenso. Não importa a sua idade, se você é novo, se você é adolescente, se você é jovem, eu só quero dizer que a missão de Deus, ela conta com você. Haverá recursos sobre suas mãos quando você se mover sobre a missão. Haverá energia de sobra quando você se mover sobre a missão. Haverá inteligência além do normal quando você se mover na missão. Haverá, queridos, palavras tão fortes quando você se mover na missão. E é isso que eu quero liberar sobre sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Se você entendeu...